Oi, pessoal! Aqui é Franciele Casaroto, acadêmica do 7º semestre de Psicologia na Unic Rondonópolis. E hoje estamos apresentando mais um episódio, o podcast FlowPsi, dos acadêmicos de Psicologia da Associação de Psicologia do Estado de Mato Grosso. É apresentado como fluxo de ideias, informações e discussões sobre o tema da psicologia. Quem irá apresentar esse episódio são os acadêmicos de Psicologia de Rondonópolis, Franciele Casaroto, Maiara Farinha e Cláudia Gabriel. Se apresente, pessoal! Oi, pessoal. Meu nome é Maiara. Atualmente eu estou no 6º semestre de Psicologia pela Universidade Federal de Rondonópolis. E eu estou junto com a Associação de Psicologia do Estado de Mato Grosso com este projeto que é o FlowPsi. Oi, pessoal, eu me chamo Cláudia Gabriel, sou acadêmica do 7º semestre de Psicologia da Unic de Rondonópolis e também estou participando com esse projeto, da Associação de Psicologia de Mato Grosso. E estamos aqui com a nossa entrevistada, a Gabriela Neves, psicóloga, e vou estar falando um pouco sobre ela. É bacharel em Psicologia com a ênfase em Saúde Mental, o FMT 2011, pós-graduação, lato sensu em arte terapia, pela FAS 2013, pós-graduação em lato sensu no programa de residência multiprofissional em saúde da família, o FMT 2018, mestra em educação, o FMT 2021, publicou vários artigos. É psicóloga credenciada no Fórum da Justiça da Comarca de Campo Verde, 2019-2022. Psicóloga clínica online, 2012-2022. Professora de Psicologia da Unic de Rondonópolis, 2019-2021. Psicóloga residente em Unidades Básicas de Saúde do município de Rondonópolis, Mato Grosso, 2016-2018. Psicóloga trainee no âmbito de educacional na província de Guma, Japão, 2014-2015. Intercâmbio profissional de atenção à psicologia a crianças e adolescentes brasileiros inseridos nas escolas tradicionais japonesas. Bom, para a gente iniciar aqui com algumas perguntinhas, a gente gostaria de saber como que foi essa sua trajetória na psicologia social e qual que foi o motivo da sua escolha pela psicologia social. Obrigada, meninas. Obrigada pelo convite, agradecendo aí o acolhimento de vocês, a lembrança por terem me convidado para estar aqui. E respondendo então ali a questão da Maiara, Eu acho que a minha formação dentro do contexto da psicologia, ela foi já bastante voltada pro social. A nossa formação, ela tem, uma grade curricular, os cursos de psicologia, as disciplinas que precisam ter, mas nós também somos bastante influenciados pelos nossos professores, pelos que estão ali nos direcionando naquele caminho, Então, eu acho que nesse quesito, assim, os meus professores, no momento da minha graduação, eles eram bastante voltados a esse lugar do social. Eu acho, talvez pela universidade pública mesmo também, tem muito essa questão politizada, da educação e da atuação. Então, acho que foi ali, naquele contexto, E durante a graduação, a gente faz uma ênfase, em algum momento a gente precisa escolher uma ênfase teórica para se aprofundar e também nos estágios, E aí, na graduação, eu fui para a saúde mental. E aí eu trabalhei, estudei, pesquisei, fiz o meu estágio específico dentro do CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, e fui me aprofundando nos estudos ali dentro do campo da psicose, E quando eu me formei,
eu queria trabalhar nessa área, né? Eu achava que eu ia conseguir, assim, que era, não sei, a gente não sabe muito, né? Quando a gente, assim, se forma, é uma outra, né? Uma outra experiência, chegou outro momento, né? Então eu estava, assim, bastante voltada a esse campo da reforma psiquiátrica, da psicose mesmo, né? Estudando psicanálise lacaniana, muito aprofundada nisso. Então eu estava preparadíssima para esse campo. Até fiz me lembro que logo que eu ainda estava na graduação, eu fiz um concurso lá no Rio de Janeiro, lá para trabalhar no CAPS, que eu queria ir para o Rio de Janeiro e trabalhar no CAPS. Mas não passei, né? E aí, em sequência, eu precisei retornar à casa da minha família, né? Porque minha família morava numa outra cidade e eu estava estudando em outra, né? E então nesse retorno para casa foi que eu tive essa oportunidade, né, que foi um projeto social, que foi o meu primeiro emprego, né, minha primeira atuação como profissional, como psicóloga, não mais como estagiária, né, e era um projeto social que trabalhava com crianças e adolescentes, crianças de 4 anos até adolescentes aos 16. E então, assim, não foi uma coisa que eu escolhi, foi uma coisa que surgiu e que também estava dentro dos vieses da política pública, né? Por mais que o CAPS esteja, talvez, assim, mais voltado ali à rede da atenção à saúde, né? Mas ele também está dentro da rede do social, né? Mas foi um campo que eu fui descobrindo, né? Porque parece que, assim, dentro de todos os lugares que eu passei, né? Eu fico pensando, assim, a gente tem um pouco da competência nossa, né? Tem o do desejo, tem um tanto de sorte também, do acaso, né? Das coisas que nos ocorrem. Porque, de fato, isso ocorreu, né? Essa oportunidade surgiu, eles queriam um profissional da psicologia nesse projeto social, eles nunca tinham tido. Eu já tinha feito na graduação, trabalhado dentro de comunidades também, de assentamento, com a psicologia de grupo, na produção de artesanatos. Então foi uma coisa assim que abriu as portas para mim nesse campo, nessa instituição específica, né? Quando eles souberam desse projeto que eu tinha feito na graduação, eles ficaram assim bastante interessados e a gente tentou reproduzir algo ali na instituição também para trabalhar com as famílias, né? Enfim, então acho que o meu início foi aí. E aí depois que eu iniciei, aí eu continuei, né? Porque é isso, a gente vai abrindo uma porta e de repente a gente tá ali, né? Mas só uma perguntinha, mas assim que você terminou, você tinha vontade de quê? Qual que era o seu foco? Então, eu tinha vontade de ser psicóloga de CAPS. Eu queria trabalhar num CAPS, né? Só que daí eu fui descobrir depois, né, que ou você precisa ser contratado pela prefeitura, sei lá, no município, ou você precisa passar no concurso, né, no seletivo. E aí essa questão das prefeituras, né, eu acho que é uma questão à parte, assim, né, que é um lugar bastante que a gente sabe, né, isso se repete aí em todos os municípios, né, que você precisa ser indicado por alguém para você ocupar aquele cargo, né, ou a prefeitura precisa abrir um seletivo e você concorre de igual com outras pessoas, né? Então, foi um pouco isso, assim. E aí, por isso, eu não fui para o CAPS, né? Pegando um gancho também agora, você foi para o Japão, né? Como que foi essa sua trajetória lá? Como foi essa experiência? Quais foram as dificuldades, as suas emoções? Tá. Essa experiência do Japão, ela é bem interessante de passar mesmo, né? Porque eu acho que além da minha experiência, teve uma outra pessoa só que eu conheci, assim, que eu sei que foi e viveu algo dessa forma, né? Eu acho que é legal essa partilha, né, para dar também essa dimensão, porque depois que eu fui para lá, o mundo se abriu para mim mesma, assim, eu pensava, gente, se deu certo isso, né, o que mais pode, né? Porque as oportunidades estão aí, às vezes, né, o Japão foi uma coisa que também aconteceu para mim, né, não era uma coisa, eu tenho um sonho de ir para o Japão e eu vou correr atrás, não foi isso, assim, eu estava, na verdade, indo para um outro caminho, estava trabalhando com indígenas numa cidade que se chama Juína, que é aqui no Mato Grosso também.
E lá nós temos, assim, bastante etnias indígenas diferentes, assim, o contato com o indígena e o não indígena, né, é uma região bastante interessante, de muito conflito também, obviamente, né, por isso. E era lá que eu estava, né, estava morando nessa cidade de Juína e estava desenvolvendo alguns projetos nessa perspectiva. E com dificuldade com dificuldade de ser vinculada, contratada, né, como psicóloga nessa cidade que eu estava, que era uma cidade pequena, então naquele momento era em 2014 que eu fui para lá, e assim, não tinham muitos, né, os profissionais de psicologia na cidade. Eu acho que naquela época tinha uns 35 mil habitantes na cidade, né, e aí os profissionais de psicologia era do Detran, tinha na APAE, e eu acho que era só, assim, na cidade não tinha, e eles não entendiam a necessidade desse profissional. Então eu estava com esses projetos paralelos. Aí nisso eu comecei a me vincular com uma colega da faculdade, e isso é uma outra dica, assim, que se eu posso dar, é a gente fazer vínculos durante a graduação, né, porque assim, muitas portas se abriram para mim por causa dos vínculos que eu fiz durante a minha graduação, sem querer fazer, né, não, naquele momento não era proposital, né, mas em outros momentos aquilo foi bastante importante, inclusive para a saída ao Japão, né. Então na cidade tinha uma colega que eu conhecia dos corredores, né, a gente não tinha estudado juntos nem nada, mas eu sabia que tinha feito psicologia lá também, e eu entrei em contato e nós estávamos nos articulando para abrir uma clínica na cidade de Juína, e nesse momento ela sabia que eu estava procurando emprego, né, queria estar contratada, vinculada em algum lugar. Ela me ligou um dia e perguntou se eu aceitaria, que ela sabia de uma vaga, e se eu aceitaria, se tinha problema se fosse no Japão essa vaga. E aí eu fiquei assim, mas como assim, né? E aí ela foi me contar, porque ela tinha feito um intercâmbio há uns 5 anos atrás, não sei, antes da gente se encontrar. Então talvez ela tenha ido, se eu fui em 2014, talvez ela tenha ido em 2009, por aí. E as pessoas de lá, né, é que lá no Japão, né, como a gente aqui se organiza como estados, né, lá eles se organizam como províncias, né, e aí tem uma província, que é a província de Gunma-ken, que tem uma comunidade muito grande de brasileiros dentro dessa província. E nessa província, né, como se fosse na prefeitura, né, dessa província, né, desse grande estado, eles têm um setor de multiculturalismo e lazer, que entrou em contato com essa colega, que o nome dela é Alessandra, entrou em contato com a Alessandra, falando para ela que, de novo, eles queriam contratar profissionais de psicologia para trabalharem com estudantes brasileiros lá dentro das escolas tradicionais japonesas, né? E foi isso, assim, ela falou para mim, eu falei, nossa, mas como isso, eu nem falo inglês, né? Nem pensei no japonês, na hora eu falei, pensei no inglês, né? Porque japonês muito menos. Aí eu falei para ela, mas eu nem falo inglês, como seria isso? Aí ela, mas não vai precisar, porque eles vão dar assessoria. Mas enfim, se você tiver interesse, eu te indico, e aí depois a gente vê o que acontece, né? E aí eu fiquei assim, falei, não vai dar nada isso, imagina, né? Eu falei, pode falar meu nome, porque era me indicar, ela falou assim, olha, tem uma pessoa que eu conheço, o e-mail dela é tal. Foi isso que ela fez. E passou-se um tempo, entraram em contato comigo, eu recebi aquele e-mail lá cheio de desenho, né, que são os hiragana, kanji, né, tudo em japonês, aí, claro, vinha a tradução junto, mas foi uma grande surpresa, né, eles pediram se eu tinha interesse, pediram para analisar meu currículo, e como eu já tinha trabalhado, lembra as portas que se abriram para mim, foi com crianças e adolescentes. Aí eu tive, né, no projeto social que eu falei para vocês, depois eu estive em outro projeto social, depois eu fui coordenadora de uma ONG, então eu tinha essa experiência já com esse público. E aí, então eles analisaram meu currículo, depois me ligaram de novo, fiz uma entrevista, enfim, esse foi o processo todo, né, de análise e fazer os arranjos, né, até que eu fui para lá. O meu trabalho lá, ele era dentro dessa província de Gunma-ken, tinha uma região, que era uma cidade inclusive é conhecida como a cidade dos brasileiros, que se chama Oizumi-machi, que tem muitos brasileiros lá. E, como consequência, muitas crianças e adolescentes brasileiros dentro das escolas, que são escolas tradicionais japonesas, né? Então, todos lá falam japonês, né? O ensino é como
como ensino numa escola japonesa, porque de fato é, né? Então, o meu trabalho lá foi, inicialmente, conhecer as escolas que solicitaram esse projeto. Então, o governo lá divulgou, né? Olha, vamos ter um projeto de uma profissional de psicologia que vem ao Japão trabalhar com brasileiros, né? Quais são as escolas interessadas? E aí eu lembro que eram 12 escolas interessadas ali daquela região. Então, inicialmente, realmente eles me deram todo o suporte, né? Por isso eu fui. Como vocês já entenderam, eu não falava japonês. Então, eles, né, me receberam, né? Organizaram tudo para que eu estivesse lá e foram comigo, né? Então, sempre tinha uma intérprete junto comigo. Em todos os lugares, assim, profissionais que eu estava, essa intérprete estava junto, né? Então, inicialmente, nós fomos nessas 12 escolas, conhecer as demandas das escolas, então foi levantar essas demandas, conversar com os diretores, coordenadores, que vocês já conseguem imaginar aí que foi um processo também bem desafiador, né, porque tinha uma intérprete, né, não é simplesmente ir lá sentar, né, então tinha que ser tudo acordado, né, as reuniões marcadas, a pessoa que passava me buscar, a intérprete junto, aí fala, né, aquela coisa, né, a pessoa fala, diz para você, você diz, fazendo anotações, entendendo quais são os casos, para depois disso, eu acho que isso demorou talvez um mês, eu acho, assim, esse período de eu chegar, da gente falar sobre o trabalho, ir nas escolas, ouvir as demandas e decidir quais escolas o projeto iria se firmar, né? E aí, por uma questão também de logística geográfica, né, porque eu estava morando nessa cidade de Oizumi, e eu precisava me locomover e ir nas escolas, né, então também não dava para ficar em muitas escolas, então acabou que eu fiquei em 5 escolas, né, que era de segunda a sexta, então cada dia da semana eu ia numa escola diferente. Interessante, porque lá a gente usa bastante a bicicleta, né? Assim, aqui não é tão comum, talvez, no Brasil, porque não tem ciclovia, né? Então, assim, em todos os lugares, né? Cidades maiores até tem. Mas, então, eu tinha que ir de bicicleta, então não podia ser muito longe, né? Daí tinha uma escola específica que era numa outra cidade, chamava Isesaki. E aí essa eu tinha que pegar trem, então também teve todo um processo de eu aprender, né, a pegar o trem, a comprar passagem, tinha que descer em um lugar e ir para outro, fazia, como que chama? Passa de uma linha para outra, né, enfim. Então, eu fui conhecendo essas demandas, chegava nas escolas, essas escolas, como elas tinham já, não só brasileiros, às vezes elas tinham outras crianças também de outras nacionalidades, todas essas 5 escolas que eu estava, existiam também intérpretes, né, pessoas que trabalhavam com essas crianças o ensino da língua japonesa. Inclusive tinha uma salinha lá específica que eram para as crianças estrangeiras aprenderem japonês. E aí tinha professores que falavam línguas diversas, né? Espanhol, inglês, dependendo das nacionalidades que estavam ali dentro daquela escola. Então esse profissional, ele era aproveitado também no programa para poder me dar suporte dentro daquela escola, porque aí ele me direcionava, por exemplo, a sala que eu ia atender, né? Porque aí eu fui fazendo levantamento dessas demandas que a escola me trouxe, fui conhecer os casos, né, fui receber os pais, então precisava do contato, aí enfim, né, aí fazia ligação, agendava com os pais, perguntava se ele tinha interesse, se queria que atendesse a criança, pedia autorização, né, todo aquele processo. E o meu trabalho ficou muito voltado à clínica mesmo, dentro do espaço escolar, mas à clínica, né, porque aí eu ficava atendendo aquele caso, tinha o contato direto com os pais, porque, né, a gente trocava o telefone, então não precisava ter um intermédio aí da coordenação, mas em algum momento eu precisava devolver o que estava acontecendo, né, o que eu estava fazendo ali nos atendimentos, às vezes fazer orientação inclusive para os professores, né, que é o professor que mandou a criança, e aí tinha várias demandas, assim, e aí eu, depois de conhecer o caso, trabalhar o caso, fazia orientação com esse professor, né, olha, talvez seja interessante isso, fazia orientação com a intérprete do lado, né? E aí isso era muito desafiador, porque, por exemplo, uma coisa assim, já que a gente está aqui falando com estudantes de psicologia, eles vão entender, né? Talvez se fosse outro público não entenderia, né? Que a gente fala de coisas muito subjetivas, né? E eles precisavam, assim, as pessoas que me contrataram, esse setor específico, né? Tinham 2 profissionais responsáveis que faziam reuniões comigo.
e eles queriam entender, tipo assim, eles queriam um resultado em números, assim, né? Eles queriam ver um resultado, eu precisava fazer um relatório que aparecesse o que eu fiz, eles queriam... E aí isso era uma confusão, isso foi uma confusão, assim, quase que teve briga entre nós lá, porque assim, eu dizia, mas como, né? Como mais? O que vocês querem saber? Não tem como eu dizer o que vai acontecer na sessão, né? Existe um sigilo nisso também. Não, mas a gente precisa pensar numa forma e tal. E aí eu entendi que era necessário fazer aquilo, fiz como uma tabela, assim, né, e aí eu pontuava, assim, sabe, na sessão trabalhamos questões familiares, né, identidade, foi trabalhado questões identitárias, foi trabalhado... Então, pronto, satisfiz a necessidade deles, né, quanto um setor que precisava ter uma documentação disso, e também consegui manter o que eu precisava manter dentro da minha profissão, né? Porque a gente não é assim, né? Não é quantitativo, né? Não posso dizer, bom, agora a criança não apresenta mais o que apresentava, né? Enfim. Então isso foi bastante desafiador, assim, a questão da linguagem, né? De eu não ter domínio da língua e sempre precisar que outra pessoa faça a tradução, e tinha coisas que ela não conseguia traduzir, que ela dizia assim pra mim, não tem como eu falar isso. Ai, gente, como que a gente vai falar isso, então, né? Ela ficava tentando me ajudar a pensar, então, um jeito de comunicar aquilo que ela estava entendendo que eu queria dizer, mas que ela não conseguia, não tinha uma tradução exata, né? Então, isso foi bastante desafiador. E outra coisa que eu acho que é interessante trazer, e aí eu vou já deixar vocês trazerem mais questões, né? É sobre uma dinâmica que eu encontrei lá no Japão, assim, nesses casos que eu atendi, de famílias brasileiras que foram, talvez assim, um casal foi, isso eram várias situações desse tipo, né, por isso que eu tô trazendo, assim, foi o casal de brasileiros com o objetivo de ganhar dinheiro no Japão e depois voltar com dinheiro para abrir um negócio no Brasil, enfim, né, se estruturar, assim, geralmente esse é o sonho, né, o objetivo. Mas aí chegando lá, vai se acostumando com a rotina e aí de repente eles tiveram um filho. E aí eles trabalham muito, né? A cultura do Japão é de muito trabalho mesmo já, e ainda mais os estrangeiros que vão para lá com o objetivo de ganhar dinheiro, né? Então eles querem aproveitar o tempo inteiro. Então tinham casos mesmo, mais de um, das pessoas que trabalhavam de domingo a domingo, que não tinha nenhum dia de folga, trabalhavam todas, e os períodos de manhã, de tarde e de noite, né? Que eles chamam baito, né? As horas extras, assim, esses trabalhos que eles fazem picados, assim, né, que surgiu, e as crianças acabavam indo para instituições japonesas desde muito pequeno. Então os pais trabalhavam nas fábricas e não tinham o domínio da língua japonesa, e aí os pais entendiam, porque já estavam muitos anos no Japão, né, então eles conseguiam já entender as pessoas falando japonês, mas eles não sabiam falar o japonês. Os filhos desse casal, como desde bebê estavam indo para escolas japonesas, eles aprenderam a se comunicar em japonês. Então os filhos falam em japonês, eles entendem o português, né, porque ouvem os pais, mas só falam japonês. Vocês já imaginaram, gente? Olha que coisa, eu ficava, gente, como que se comunica? Tipo, eu entendo que você fala nessa língua, eu tô entendendo, mas eu vou responder a você em outra língua, porque é a que eu aprendi, né? Porque por esse distanciamento familiar mesmo, né? Assim, então isso foi também algo, assim, que mexeu bastante comigo, assim, para eu entender que dinâmica era essa, né? Porque é uma dinâmica muito diferente da nossa, né? Então isso foi bastante interessante, né? E algumas outras coisas, assim, dentro da escola também surgiram, né? Tipo, as demandas que vinham, né? Às vezes demandas... não sei, umas demandas diferentes. Aí às vezes eu ficava assim, será que é essa a demanda mesmo? Será que a tradutora não traduziu errado? Assim, não tô entendendo, né? Uma vez veio uma criança que ela era, como era que falava... Ela era desrespeitosa, porque aí a professora me descrevendo, né, o caso, e a tradutora dizendo para mim o que ela estava falando, que a criança na educação física não sentava do jeito que era para sentar, que eles sentam assim com as costas eretas e no chão, né?
E ela sentava com as pernas cruzadas, assim, sabe? Não era para cruzar a perna. E até eu entender que era essa demanda que a professora estava trazendo, e eu ficava assim, olhava a doutora, mas então o quê? Então ela senta assim? Porque ela senta... Ela tá dizendo, sabe, assim, mas isso não faz sentido, né? Não faz sentido para mim, né? Lá para eles fazem, então, né? Então as questões culturais, assim, também foi um trabalho bem interessante mesmo. Gabriela, e no Japão a questão do sigilo e do trabalho de atendimento do profissional psicológico é igual no Brasil? Olha, eu não posso dizer, assim... do profissional da psicologia japonês, né? Eu vou ter que dizer assim da onde eu atuei, porque eu fui com a minha formação para lá, né? Eu até tive a experiência de conhecer, quando eu estive lá, um centro... como um hospital psiquiátrico mesmo, assim. Aí em algum momento eles me levaram para conhecer, e aí pude conhecer um pouco, assim, do trabalho na saúde mental, mas muito diferente da nossa reforma psiquiátrica, muito com outra proposta, assim, bem hospitalocêntrico mesmo, né, de internação e tal. Mas eu não sei se a psicologia japonesa, como é o sigilo, como é, se a questão ética lá é a mesma que cá, né? Mas eu trabalhava, como eu não fui com meu diploma validado, né? Porque para eu ser psicóloga no Japão, eu precisaria validar meu diploma e então para validar provavelmente teria que passar em alguma prova, né? Estudar sobre psicologia no Japão. Como eu não fiz esse processo, né, eu fui para trabalhar com brasileiros e dentro da minha formação acadêmica brasileira, né? Então, eu assinava como trainer, como estagiária de psicologia, né? Mesmo que eu tivesse a formação concluída, lá eu não poderia assinar como psicóloga, porque eu não tinha feito a validação do meu diploma, né? Mesmo que estava com todos esses trâmites e tudo mais, né? Sendo apoiada pelo governo, né? Nesse sentido, assim. Nós estamos aqui às 3 com essa pergunta sua aguçada às curiosidades, com essa questão do Japão. Eu tenho uma pergunta sobre isso. Como que é a psicologia no Japão? Como que ela é reconhecida lá? É diferente do Brasil? Porque aqui no Brasil a gente ainda tem essa luta pelo reconhecimento da psicologia. Uhum. Como um certo preconceito, né? Assim, que a gente ainda está nesse processo de desmistificar. Como que é lá no Japão? Lá é mais aceita a psicologia? Como que eles veem a questão da psicologia? Olha, eu tô pensando aqui, assim, quais são as referências que eu possa trazer para vocês da minha experiência, né? Dentro dessas escolas onde eu estive, eu fui, claro, bem aceita, né? Tanto que eles solicitaram esse programa, né? Eles queriam esse profissional lá dentro. Só que não tinha esse profissional, por exemplo, para trabalhar com os japoneses, né? Com as crianças japonesas. Não tinha profissional da psicologia trabalhando dentro das escolas, né? E algo que eu percebi dentro das demandas e das conversas e das reuniões, né, é que a psicologia parecia muito voltada para a questão de avaliação e diagnóstico. Então, inclusive solicitações assim que eu fizesse o diagnóstico até de crianças que não fossem brasileiras, só por observação. Porque tem uma criança assim, 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 né? Não, você pode sentar na sala e observar, porque a gente precisa do diagnóstico, gente, mas não é assim, né? Então, assim, mas aí, meninas, é importante também ressaltar isso. Eu estou dizendo isso a partir da minha experiência e não de um lugar de dizer, olha, no Japão a psicologia é assim, né? Dentro do contexto que eu vivenciei, né, das discussões que eu participei, do que eu pude observar, que é um recorte bem pequeno, né, porque eu fiquei em 5 escolas, né, fiquei lidando mais com essas pessoas desse setor do governo, né, que era com eles que eu fazia a reunião e tal, e aí fui nessa instituição psiquiátrica. Então, assim, a minha visão ficou bastante voltada a isso, assim, né, me parece uma psicologia... A psicologia do diagnóstico, assim, né, bastante voltada à questão dos medicamentos, enfim.
É uma outra psicologia, me pareceu isso, assim, né? Enquanto aqui nós estamos, assim, problematizando bastante isso, né? A questão da patologização da vida, em especial da infância, né? Eu acho que o meu caso, entre uma das perguntas das meninas, você acabou respondendo, mas eu gostaria de fazer um comentário que eu acho que seria uma das minhas, assim, foi, na verdade, enquanto você estava falando, uma das minhas maiores preocupações, porque a cultura de lá e aqui é muito diferente. Então, assim, o que a gente entende como certo, talvez, né, assim, não padronizando, claro, lá é totalmente contrário, né, tipo, não. E o Brasil, de uma certa forma ou não, a gente tem uma investigação muito clara em questão aos remédios, aos fármacos, né. Então, assim, não, calma lá, não vamos dar esse medicamento aqui, vamos dar primeiro tal, depois a gente vai indo. E eu percebo que em outros países, né, enfim, não é dessa forma. Então, assim, eu fiquei imaginando como que é essa superdosagem, né, de fármacos lá, porque, assim, não é fácil, e você, de uma certa forma, eu posso até estar errado, mas seria uma dopagem ali muito grande desde a infância, né, então, não, a pessoa incluiu-se nessa caixa, desculpa, olha, meu cachorro é difícil, incluiu-se nessa caixa aqui, então agora a gente dá esse medicamento, claro, para ajudá-lo, enfim, né, mas talvez é uma dosagem tão grande que depois ele não consegue mais se socializar, fazer outras coisas que ele precise também passar pelos processos, né? Então, acho que foi só um comentário mesmo, acho que eu fugi um pouquinho. Tá bem, legal, Mayara, seu comentário. Mas eu acho que é um pouco, né, assim, do que eu trouxe antes, né, é difícil para mim também, né, não é nem difícil, eu nem posso, não tenho condições, né, de dizer sobre a psicologia em si no Japão, né, eu acho que eu posso dizer sobre a minha experiência, até para estudar coisas, assim, da psicologia dentro do Japão, é difícil, né, porque geralmente as publicações vão estar em japonês, né, e eu sem o conhecimento também tinha dificuldade de compreender isso, então fiquei mesmo ilhada aí na coisa da comunidade brasileira, né, então acho que aí eu posso ter mais a acrescentar, mas a sua fala é bastante importante em relação a todos os países, né, isso é uma questão mundial, né, a gente vive assim um momento de casos absurdos, assim, o aumento de diagnósticos, né, em relação à infância. Lá no Japão, agora eu não vou me recordar quantas crianças eu atendi na época que eu estava lá, né, entre crianças e adolescentes. Foram vários. Mas que eu me recordo de 2 que faziam uso de medicamentos. E esses 2 realmente precisavam, sabe, assim. Então, mas também, olha lá, eram brasileiros, né? Brasileiros que moram no Japão, que estão com os pais super focados em trabalho, né? Então é difícil, né? Falo desse lugar da comunidade brasileira, desse espaço que eu conheci, né? Gabriela, e hoje, nos fale um pouco sobre os seus projetos. Tá. Ai, olha aí, né? Que bom que eu comecei lá dizendo a vocês, né, que no caminho da gente vai do nosso desejo, vai da nossa movimentação e também vai das coisas que nos ocorrem, né? Então, eu tive uma grande reviravolta na minha vida a partir da pandemia, na minha vida profissional, na pessoal também, né? Mas estou pontuando aqui o profissional, que atrelado com o pessoal também virou uma outra coisa agora. Com a pandemia, eu fui viver a atuação em todos os lugares que eu estava como psicóloga no formato online, né? Porque aí fizemos o isolamento social e no momento, quando surgiu a pandemia, eu estava ministrando algumas aulas na universidade com as meninas, inclusive, na Unic. Eu estava como supervisora de estágio. Eu tinha clínica também, tinha alguns pacientes que eu estava atendendo, né, e eu prestava suporte também à saúde mental dos trabalhadores da comarca de Campo Verde do Fórum, né.
E tudo isso de repente ficou online, né, assim, e foi muito esquisito, né, porque o meu computador nem tinha câmera, a câmera não funcionava, nem sabia, né, nunca nem tinha usado a câmera do computador, né, e aí de repente tinha que usar e aquela câmera não funcionava, e aquela coisa, até para sair de casa, né, no início da pandemia a gente tinha medo de fazer qualquer coisa, assim, então tive que aprender a lidar com a tecnologia, porque eu era bem aversiva, assim, ainda sou um pouco, assim, tenho bastante dificuldade, né, com as questões tecnológicas, e eu acho que eu vou ter que pedir para vocês 1 minuto que eu vou ter que pôr a bateria aqui no meu computador. Falando nisso, apareceu um sinal aqui e eu tô com medo de desligar. Daqui a pouco eu pego a palavra, pode ser? Né? Vai ter que ser. Pode. Tá, Pode ser. Desculpem, meninas e pessoal que também vai ouvir, né, a gente aqui. Coisas que acontecem. Então, como tudo foi para o online, eu tive, assim, que lidar com alguns preconceitos também, porque eu tinha também bastante esse preconceito do trabalho no formato online, né, e os prejuízos que se haveriam nesse espaço, e também por trabalhar com a psicanálise, parecia que isso não ia caber, como vai funcionar, principalmente na clínica, né, na escuta clínica, assim. Nos outros espaços ainda, ok. E eu comecei a ver resultados, né, na clínica online, assim, acontecendo, né, então, surgiram pessoas de outros lugares, né, distante, assim, que alguém indicou, né, que me procuraram, e eu comecei a achar esse lugar muito, muito rico, né, assim, muito rico, por ver também a resolutividade, né, assim, ver que a coisa estava acontecendo. E isso se somou a uma experiência na minha vida pessoal também. Então, a coisa se encaixou, assim, falei, nossa, que legal isso, né? E aí, de repente, a pandemia, que era para ser 15 dias, 1 mês, 3 meses, 6 meses, e quando eu vi, fazia 2 anos aí, né, que eu estava trabalhando no ambiente no virtual mesmo, né? Então, foi um lugar que veio para mim também, assim, que as coisas foram acontecendo e fluindo também de uma forma bastante natural, e que agora é um lugar de investimento meu. Então, assim, eu estou bastante investida nessa perspectiva do trabalho digital, da clínica digital, né? Estou desenvolvendo um projeto com mulheres. Atualmente eu estou na cidade de Sorriso, no norte do estado do Mato Grosso, que é onde a minha família mora, né? Então, eu vim para cá e estou desenvolvendo um projeto presencial com mulheres aqui. Inicialmente, o meu desejo é que seja presencial, até para ter essa troca, né, para fazer as avaliações aí, porque como é iniciar o programa, né, eu acho que é interessante fazer nesse formato, já que eu posso fazer, para depois, em outro momento, levar esse programa para o mundo digital também, né, e outras propostas, porque antes eu estava atuando como professora, né, dentro de uma instituição, né, contratada, dentro do curso da psicologia, e eu desejo continuar nesse lugar, assim, de ministrar aulas, né, só que não mais contratada por uma instituição, né, mas sim como um profissional autônomo, né, especialmente agora que eu concluí o mestrado também, né, que o mestrado também, antes da gente começar a gravação, a gente estava falando, né, das dificuldades, assim, da área acadêmica. Então, o mestrado foi um grande desejo meu, assim, um grande desejo. Eu estudei muito para conseguir entrar no mestrado, não passei na primeira prova, na segunda prova, fui passar na terceira vez, porque eu queria muito ir para a área acadêmica. Foi um lugar que me transformou como pessoa quando eu fui estudar, e eu fiz uma relação muito forte, assim, com os meus professores, no sentido de admiração mesmo, né, alguns a gente acaba desenvolvendo um vínculo afetivo maior, mas, assim, em geral, eu sei que me transformou como pessoa mesmo, assim, e foi muito a influência não só do estudo, mas das pessoas que estavam ministrando aquele estudo, que davam apoio, que prestavam, né, prestavam esse suporte. Então, eu queria voltar para esse espaço, e
Mas agora eu estou nessa perspectiva, né? Então, assim, eu quero continuar fazendo o que eu estava fazendo, mas de um lugar autônomo, né? Como profissional autônomo e não vinculado a uma instituição. Então, acho que é isso aí, os meus novos projetos para essa nova fase da vida. E como é para você trabalhar com a psicologia no online? Quais as vantagens e as desvantagens? Ótima pergunta. Olha, eu vou começar pelas desvantagens, assim. Eu sinto muita falta do contato, do afeto, assim, da coisa afetiva, sabe? Eu acho que as telas... me surpreendeu isso, porque eu achava que seria uma coisa... por exemplo, nas aulas, eu achava que seria uma coisa, e tinham aulas que era, tá? Tinha aulas que era, né? Uma coisa mais distante. Tem estudante que eu nem sei qual é o rosto deles, porque eles entravam de câmera fechada e saíram de câmera fechada e passou o semestre, né? E em algum momento também não era do meu interesse ficar obrigando as pessoas a abrirem a câmera, né? Fazia mais um apelo emocional, né? Assim, poxa, queria conversar, né? Ficar aqui falando que o negócio é preto, né? Esquisito. E sempre tinha, né? Os estudantes mais envolvidos mesmo com o processo de educação que queriam mesmo, né? Tirar o máximo dali. Então era nesses que eu focava as minhas aulas, assim, nos estudantes que estavam interessados, e a coisa fluía a partir daí, sabe? A coisa também do copo cheio e copo vazio, né? Então, assim, tem 3 que tá super presente, é esses 3 que eu vou dar aula para esses 3, né? Mas me surpreendeu também porque eu desenvolvi vínculos afetivos através do digital dentro de um espaço de turma, né? De sala de aula, por exemplo, né? Que eu achava antes que era impossível. Então, ok, eu vi que não é impossível. No entanto, existem perdas, assim, eu acho que a perda mesmo do contato, sabe, a perda da gente sentir uma intimidade além, né, que por mais que talvez, assim, uma conversa franca, aberta, né, a gente sente que a pessoa tá me dando abertura, não sei, tem um certo distanciamento ainda, né? Acho que, sei lá, não precisa ir muito longe, né, gente? Tem um computador aqui, né? Assim, a gente tá se olhando aqui, que bom, né? Câmeras abertas. E a gente pode se olhar no olho, pode sorrir. Mas ainda assim, as intervenções, né? Acho que até ali antes a Maiara, ai, meu cachorro, né? Assim, minha bateria, não sei. Assim, tem essas coisas que são paralelas, né? Que não estão... Não sei, tem uma coisa assim. Então eu acho que tem uma perca, tá? Eu acho que é isso, assim. Acho que tem uma perca. Então são mais desvantagens, então, do que vantagens, né? Então, agora vai o outro momento, porque eu falei, vou começar pela desvantagem. Não é à toa que eu quero me firmar nesse espaço, né? Que é um espaço que eu estou ocupando agora, né? Porque, ao meu ver, para mim, as vantagens estão compensando, né? E eu vejo como vantagem, por exemplo, isso que nós estamos fazendo aqui, se olhando, se conhecendo. Eu consegui fazer isso com pessoas de outros países, né? Recentemente eu participei de 2 congressos internacionais e falei sobre a minha pesquisa, sabe? Para pessoas da América Latina, que estavam também interessados naquilo, né? Porque inclusive estavam lá para ouvir sobre a minha pesquisa. Então, assim, se vincular com pesquisadores de outros espaços, né? Conhecer pessoas que talvez eu nunca poderia conhecer e com um grau de intimidade, né? Que por mais que não é como o frente a frente, é um grau de intimidade, sim, né? Existe uma conversa aqui, olha, as meninas eu já conhecia antes, mas a Maiara eu não conhecia, e tô conhecendo agora, né? E de repente eu vou olhar pelo Instagram, vou ver ela e vou lembrar dela e já vou sentir uma afinidade, porque a gente, sim, conversou hoje, a gente tá aqui conversando, né? Então, assim, acho que essa oportunidade de ampliar as relações mesmo, né, veio assim para mim como um grande presente, assim, muito interessante, porque aí se firmaram parcerias que eu não imaginaria antes. Nossa, eu nem pensaria sobre isso. E outra vantagem é essa questão também do certo conforto também, né, de você não ter que pegar o carro para ir para algum lugar e desenvolver o trabalho. Parece assim, que no início da pandemia não, no início não era assim, no início do trabalho online, né, até porque a gente precisava se adaptar, né, mas agora já adaptada, eu tenho para mim que eu trabalho menos horas, eu fico mais produtiva por menos tempo.
e consigo me organizar melhor, assim. Então, meu tempo de lazer, o meu tempo de parar para fazer minhas refeições, sabe? Cuidar da minha alimentação, fazer atividade física, coisas que para mim antes, assim, não existia a possibilidade. Era muito assim, né? Você sai de manhã e aí você já come na rua porque de tarde você tem que estar em tal lugar, não dá para voltar para casa porque tem que fazer isso. Então, assim, isso é muito positivo e isso, para mim, na minha vida pessoal, melhorou muito e soma com a vida profissional, né? Porque também tem essa questão de você estar mais produtivo ali, né? E a outra coisa que para mim, assim, tá sendo, né? Antes eu falei para vocês a experiência do Japão. Quando eu voltei do Japão para o Brasil, eu queria muito investir nisso. Trabalhar com a psicologia, com a comunidade brasileira em outros países. Eu pensava que era isso que eu ia fazer, né? Voltei dedicada, comecei a estudar bastante língua estrangeira, assim, estava bastante focada. Mas tinha o desejo do mestrado, então, enfim, acabou que não aconteceu o mestrado, mas aconteceu o programa de residência. E aí isso foi ficando, né? Porque eu tive que me dedicar em outras coisas, né? E com a pandemia, com o trabalho online, com esse universo que se abriu, essa mobilidade geográfica voltou a ser uma opção para mim. E aí eu consegui estar, inclusive, em outros países, né? Tô começando a desenvolver projetos, né? Imaginando esse trabalho da psicologia em outros países. Então, também está fazendo parte aí dos meus novos projetos de vida aí, pessoal e profissional. E é esse novo olhar mesmo, né? A gente está vivendo num século que agora é digital, não vai voltar mais, e a gente tem que aproveitar essa ferramenta, né? E como faz para começar um trabalho online e ter um bom retorno? Aí olha aí, hein? Gente, eu ainda tô aprendendo, eu fui obrigada a ir pro online, viu? Falei. Mas como agora, né, assim, eu tô nesse espaço autônomo, né? Então a gente tem que aprender mesmo, né? Não dá para ficar esperando a cair, né? Então estou acessando algumas informações, né? Pessoas que falam desse universo. Antes eu venho de a minha geração, o meu momento, né? Desse lugar que você ficava conhecida pela indicação de alguém, né? Então as pessoas precisam conhecer, precisam te indicar. Só um minuto. Desculpa. E no mundo digital eu vejo que tem esse lugar da sua exposição, né? Porque como que as pessoas vão te conhecer, né? Antes as pessoas me conheciam porque eu estava lá atuando naquele espaço, aí eu tinha relação com as pessoas daquele ambiente qual eu estava atuando, né? Na unidade de saúde, aquela equipe me conhecia, os usuários da unidade de saúde me conheciam. Agora, no ambiente virtual, as pessoas vão me conhecer por aquele espaço. Então eu preciso me expor naquele espaço. E isso é um lugar também bastante interessante, né? Porque quando a gente se expõe, tá ali, né? E aí para o julgamento, né? Então você precisa assim ter uma certa segurança, né? Desenvolver isso assim, né? Porque você vai fazer o que você pode, né? Aquilo que você tem, né? Você vai trazer daquilo. E aí eu acho que é um espaço, às vezes, onde existem muitas barras, né, barreiras, assim, de dificuldade, né, a própria exposição. E eu tô aprendendo esse universo ainda, e pra mim não é natural, não, assim, aí nossa, tem que postar alguma coisa lá, né, olha que interessante, semana passada uma pessoa veio me procurar num ambiente bem informal, né, soube que eu era psicóloga e começou a perguntar da minha abordagem, como eu trabalho e tal, aí a pessoa perguntou assim, mas você tem algum canal que eu possa conhecer do seu trabalho? E eu falei, bem sincero, olha, eu tenho um Instagram, que agora ele tá virando, assim, profissional, porque eu tô postando algumas coisas mais, né? Aí ele olhou assim, então você faz conteúdo. E eu fiquei, gente, não é assim, né, que eu faço conteúdo. Eu tô começando a aparecer nesse espaço, né?
Mas eu sei que esse é o caminho, né, meninas? Assim, eu tô falando da minha experiência, né, mas como a pergunta da Franciele foi como ser psicólogo nesse ambiente, né? Você precisa aparecer, e claro, né, gente, assim, tem que aparecer com coerência, né? Tem que entender qual que é a ética da profissão, né? Não dá para sair falando bobeira. E tem muita gente que fala bobeira, né? Então, acho que, sim, talvez isso seja um diferencial também, né? Você falar assim com mais coerência, não falar só por falar, né? Não postar só porque alguém falou que tem que ficar postando todo dia, mas sim porque você tem algo a dizer, né? Aí você sim faz uma postagem, sei lá. Até porque cada pessoa tem o seu jeito, né? Então, você vai conseguir o seu público que vai te admirar da pessoa que você é. A gente não precisa mudar o nosso jeito pelo outro. Isso é muito rico. Gabriela, qual é a base teórica que você utiliza nos atendimentos ou até nas postagens? Então, eu trabalho com a abordagem da psicanálise. Isso, assim, desde a graduação. Foi uma abordagem que eu me interessei, que eu me apaixonei. Teve um momento na graduação que eu pensava em outras abordagens também, né, que era onde a gente estava de fato conhecendo. Mas depois foi ela que se assentou para mim também, né? Porque acho que na graduação também a gente tem muita coisa para pensar, para atuar, e aí a gente vai para o mercado de trabalho, bom, agora é outro momento, né? E as pessoas não são tão interessadas assim, qual é a sua abordagem, né? A população em si não se importa com isso, né? Não compreende isso. E também isso é um choque para nós, né? Que a gente sai da academia, então se todo mundo fica perguntando, eu não posso fazer nada errado, né? Assim, e depois você vai para a experiência prática e você percebe que precisa ter muito a coisa do humano, né? Que a teoria, ela tem que permear, mas ela tem que vir de um outro lugar, né? Então, a psicanálise permeou todo esse caminho, assim, inclusive nesses espaços, né, que eu tô querendo dizer, de instituições mesmo, né, no projeto social, na roda de conversa, no trabalho com famílias, né, na escuta clínica também, né, porque eu fiquei assim no início da minha prática profissional, eu trabalhava com criança e adolescente, tanto como psicóloga institucional como na clínica, e fiquei alguns anos trabalhando com esse público, né, e até o Japão, que antes dizia a vocês, e depois eu fui para a área da saúde, e aí misturou, né, aí muito mais adultos do que criança, e eu permaneci nessa área, né, dos adultos, e aí agora aí veio a pandemia e tudo mais, eu trabalho online, né, a gente não atende criança pelo online, adolescente e adultos, né, então agora nessa demanda que eu tô. E dentro e a minha escuta, ela é da psicanálise, né, é uma escuta que atravessa todos esses espaços. Eu acho que quando a gente fala de uma abordagem teórica, né, ela não é assim de um lugar apenas, né? Óbvio que a gente vai ter as técnicas também, né? O que a gente vai utilizar ali para direcionar aquele caso clínico que você está recebendo, ou talvez uma intervenção dentro de uma instituição, né? Enfim, mas não é só a técnica, né? É a forma que você lê o mundo, né? A abordagem teórica é isso. Por isso que vai de uma coisa interna, né, assim, você é apresentado a várias abordagens, qual te tocou, né, qual fez sentido, e às vezes as pessoas até trocam de abordagem também em algum momento da vida, né, sei lá, assim, então, mas eu comecei e continuo na abordagem da psicanálise. Gabriela, eu aqui te ouvindo, passou várias coisas na minha cabeça, pensando, nós como os acadêmicos, nós temos toda uma trajetória para percorrer, e vendo tudo que você até agora, no momento, já percorreu, eu fiquei imaginando, né, um livro com as páginas todas em branco para a gente poder escrever, porque, como você disse no início, né, você imaginava uma coisa e foi surgindo. Então, assim, as coisas surgem. E sobre a sua fala do online, eu tenho a curiosidade de saber, como a Fran perguntou, como se faz para começar no atendimento online? Precisa se inscrever no CRP, avisar no CRP? Tem diferença para a clínica? Como que funciona isso?
Ah, sim, ótimo. Acho que eu não tinha entendido nesse lugar a pergunta, né? Nós temos que fazer um cadastro, né, no Conselho Regional de Psicologia. Assim que a gente se forma para atuar como psicólogo, a gente precisa fazer esse cadastro, né, no Conselho Regional da nossa profissão, no caso de psicologia aqui do Mato Grosso. Com o trabalho online, ele foi formalizado, né, legalizado antes da pandemia já, né, já existia a atuação dos profissionais online, e só que com a pandemia veio aí uma outra formatação, né, do que a gente tem que fazer para poder atuar, o profissional de psicologia. E dentro dessas orientações, tem um cadastro que a gente precisa fazer, né? E nesse cadastro você precisa colocar várias informações, né? Inclusive o seu referencial teórico, o modo de atendimento, os espaços que você utiliza para atender. Tem que ter também um lugar físico, né? Um endereço que você precisa direcionar, né, para o Conselho de Psicologia. E é feito esse comunicado com o conselho, né, se foi aprovado o seu cadastro, né, ou se não foi aprovado. Então, existe sim esse cadastro a se fazer. Mas eu queria dizer assim, Cláudia, que legal a sua fala desse livro em branco, assim, isso ficou para mim também, né, porque às vezes vocês, né, que estão agora ainda concluindo o curso da graduação, às vezes olha, né, antes da gente abrir aqui a fala, né, vocês diziam do meu currículo, né, que olhou e, nossa, quanta coisa, que legal. Eu sou muito orgulhosa, assim, do caminho que eu percorri também, sabe, porque não foi fácil, né, não foi fácil, foi bastante desafiador, mas foi muito legal, né, cada lugar que eu estive, eu vivi muito intensamente, assim, né, eu sou uma profissional bastante ética com a profissão, assim, bastante implicada, né, então nenhum lugar do que eu passei foi assim só por passar, né, todos os lugares tiveram de mim mesmo, doações da Gabriela, né, não só da psicóloga, assim, né, então é um lugar afetivo, é afetivo olhar assim para a minha história profissional, né, e agora ali pude partilhar com vocês esse novo projeto aí da vida profissional, que é muito diferente de tudo que eu já fiz, né? E eu tô bastante animada, tô gostando do que eu tô vivendo agora, mas aí quando a Cláudia falou, né, do livro em branco, me veio isso também, né, porque a gente tá sempre tem livro em branco, né, até para talvez ali, as minhas páginas anteriores já estão aí com algumas marcas, né, meu histórico profissional talvez diferente de vocês, no lugar da psicologia, porque, né, talvez aí já atuaram em outras profissões também, sei lá, mas ainda tem as pra frente, né, assim, o que mais que eu vou fazer agora, né, pra onde eu vou, né, que eu terminei o mestrado e fiquei, vou pro doutorado, né, e aí pesquisei esse doutorado, já tinha falado com a minha orientadora, já a pessoa que aí na minha banca já era uma pessoa que eu tava já pensando do doutorado que eu queria fazer e tal, e depois as coisas mudaram, né, assim, e é tão bom a gente poder também, né, ter essas páginas em branco, né, assim, a gente pode olhar para elas assim com alegria, né, ou com ansiedade, ou com angústia, né, sei lá, eu tô nesse momento mais romântico, assim, tô achando bastante bonito isso, assim, olhar para isso, né, nesse caminho que acaba que estamos juntas aí, né, sei lá, né, até falando aí desse ambiente online, né, assim, eu via as estudantes, né, quando eu estava vinculada à instituição, como para vários estudantes, né, que eu conversava, era muito mais fácil. Nossa, fazer videozinho e ficar postando coisas, assim, para mim, imagina, não fazia nada disso. Nem tinha tempo também, né, agora as coisas mudaram, né, porque agora meu tempo é para isso, né, se meu foco é aqui, então agora eu vou ter que fazer isso, né, tem que aparecer nesse espaço, como fazer, né, enfim. Todas nós temos um livro, né, e cabe a nós as nossas escolhas. Teve uma vez que eu postei no meu Instagram uma frase que dizia assim: as nossas escolhas determinam o nosso futuro. Então, assim, dependendo do que nós escolhermos, né, vai determinar o nosso futuro. E falando sobre o seu currículo, né, que nós aqui admiramos,
seu extenso currículo, observei que você escreveu alguns artigos e eu gostaria de saber como que foi. Fala um pouco sobre esses artigos que você publicou. Tá bem. Dentro das nossas graduações, as formações acadêmicas, quando a gente desenvolve uma pesquisa, né, que são cursos mais prolongados, cursos que nos trazem algum título, né, dentro do currículo, esses cursos exigem pesquisas, né, sempre a gente tem que desenvolver alguma pesquisa. E toda pesquisa, para ela ter um motivo de existir, ela precisa ter um porquê social, ela precisa ter um retorno para a sociedade, né? E por isso que quando a gente vai desenvolver uma pesquisa, nós precisamos submeter ela ao comitê de ética de pesquisa, que vai avaliar se essa pesquisa é interessante ou não de acontecer, né? E se ela está dentro além disso, né? Se ela está dentro dos critérios éticos, né? De uma pesquisa com humanos, por exemplo. E dentro da minha formação, né? Ela foi assim, na 95%, não sei, né, quase toda, dentro da esfera pública, né? Então, tem esse outro viés, já por ser universidade pública, que nós temos obrigação, né, de devolver todo esse ensino que nós estamos usufruindo, né, porque a universidade pública, ela é paga com dinheiro de impostos, né, e aí a universidade no sentido todo de ser, né, do espaço, do terreno, da energia, a mão de obra dos professores, então tudo aquilo ali está sendo pago pelo imposto da sociedade, né. E aí, quando nós estamos nos qualificando ali a partir desse espaço, nós precisamos, né, existe um lugar de posicionamento dos professores, né, dos profissionais que trabalham, e também um lugar burocrático, né, que exige, né, então se a gente desenvolve uma pesquisa, essa pesquisa precisa ir para a sociedade. E como vamos fazer ela ir, né? Existem algumas outras formas também, né, como roda de conversa, como encontros, né, congressos, mas eles passam, né? Então, o que ficam são as publicações, né? Porque a gente precisa falar desses dados. Por que você coletou esses dados? Por que essa pesquisa é importante? Aí a gente tem um monte de porquês lá, né? As justificativas da pesquisa, os objetivos, né? E com certeza, nas justificativas e no objetivo, a gente está dizendo que é para mudar a realidade. É para isso que a gente pesquisa, né? Para comprovar alguma coisa ali que a gente está colocando hipótese em cima. E aí, quando a gente comprova, a gente precisa levar essa informação, né, para outras pessoas que vão estudar sobre aquilo, que vão atuar naquele espaço. Então, dentro desse espaço da minha formação, eu produzi, sim, alguns artigos, né, com publicações, né, dentro da graduação. Não era uma obrigação a publicação, mas a nossa pesquisa de conclusão de curso, ela precisava ser apresentada em formato de artigo, então todos apresentaram, e a minha orientadora estava bastante, na minha graduação, assim, bastante animada com esse lugar da orientação, né, e eu também, porque era uma coisa nova que a gente resolveu trabalhar, assim, que era com a arte, né, o trabalho da arte com a psicose, que é uma da clínica que o Lacan trouxe, né, que na psicanálise nós tivemos o Freud, né, que fundou, e enfim, e depois vieram outros teóricos que estudaram a psicanálise, divergiram dela ou continuaram os estudos a partir de Freud, né, e o Lacan foi um desses teóricos, e ele criou a clínica, criou uma teoria para se trabalhar com a psicose, que é uma estrutura psíquica que o Freud não se dedicou a trabalhar, né, então, dentro dessa proposta também de reforma psiquiátrica, né, de luta antimanicomial, a arte veio como um lugar possível. E aí foi uma experiência super interessante, aconteceram coisas bastante interessantes nesse campo de estágio, olha lá, tô lá na graduação ainda,
e a gente viu que seria legal, né, falar disso, né? E aí, depois que terminou a graduação, porque durante a graduação não deu tempo, né, que era só o último ano ali, né, de estágio e tal, nós ficamos um ano ainda à distância, eu e essa orientadora, trocando e-mail, né, a Noemi Bandeira é o nome dela, e nós ficamos trocando e-mails e nós produzimos então esse artigo, que é um artigo super lindo, assim, ele se chama Construindo Histórias e Narrando Vidas, se eu não me engano, assim, é um artigo que nós publicamos juntas, assim. Depois no processo da residência também, né, também eu fiz o programa de residência na Universidade Pública, e a residência é uma especialização à parte, assim, né, esse título de residência, porque a gente mora mesmo no trabalho, né, isso é muito estudo, é muito trabalho também, né, porque a gente atua dentro do Sistema Único de Saúde e a gente desenvolve pesquisa e a gente faz trabalho de extensão, né, então, assim, é uma carga horária bastante puxada e a pesquisa que a gente desenvolve também. E aí a minha pesquisa na residência, ela foi fazendo uma relação, porque eu trabalhei na saúde da família, né, nas unidades básicas de saúde, e a minha residência é uma residência multiprofissional, então eu trabalhava com uma enfermeira e uma farmacêutica, nós éramos um trio, né, e aí nós fazíamos tudo que está dizendo lá que é para fazer e que na prática os profissionais não fazem, né, porque é bastante desafiador. Nós fazíamos atendimento em conjunto, nós fazíamos estudo de caso, planejamento terapêutico singular, e aí nós desenvolvemos uma pesquisa que abrangia essas 3 profissões, que era uma pesquisa com o público da hipertensão e da diabetes, né, que são 2 comorbidades assim que têm grandes influências econômicas, sociais, né, e dentro dessa grande área aí, né, nesse guarda-chuva da pesquisa que a gente chama, né, a minha pesquisa foi sobre sintomas depressivos ou ansiosos com essa população e tentar fazer uma correlação, né, entre depressão e ansiedade, hipertensão e diabetes, né, se quem vem antes, né, a questão emocional, a questão física, né, se uma pessoa ansiosa com transtorno de ansiedade generalizada pode vir a desenvolver uma hipertensão, né? Uma pessoa depressiva pode vir a desenvolver diabetes, enfim. Então foi por aí assim que se desenvolveu minha pesquisa. E aí teve alguma publicação também dessa pesquisa, né? E agora, né? Eu concluí agora em 2021 o mestrado na educação e a minha pesquisa foi em relação à educação e gênero, infância, né? Infância, educação e gênero. E foi uma pesquisa muito linda, assim, muito linda. Inclusive, estou agora trabalhando num artigo dela para publicar sobre essa pesquisa, porque durante o processo do mestrado, e como o mestrado já é para a área acadêmica, né, a gente tem que cumprir, assim, inclusive tem uma tabela com as pontuações, assim, né, a gente tem que participar do congresso, tantos congressos a gente tem que participar, né, a gente tem que se inscrever em tantos lugares, enfim, a gente tem um cronograma de coisas a seguir, né. Então eu fiz algumas publicações durante o mestrado, mas não diretamente sobre a minha pesquisa, sobre o resultado da pesquisa, por exemplo, né, então isso ainda está em processo. Porque demora, né, ainda quando a gente trabalha também, né, porque se eu estivesse só sendo estudante, acho que seria mais fácil, né, mais rápido talvez. Então existe esse processo. E na arte-terapia, né, que eu não falei da minha especialização em arte-terapia, que eu estudei sobre a importância do processo criativo para crianças de baixa renda, né, em situação de vulnerabilidade. E aí foi bem legal também, que o estágio eu fiz foi na cidade de Rondonópolis,
E aí eu já, na graduação, na verdade sempre tive afinidade com o mundo das artes, né? Eu já fazia, atuava, gostava muito, né, de fazer expressões artísticas, né, de várias formas, na música, na pintura, nas intervenções, né, daí na graduação conheci uma professora que me apresentou as intervenções artísticas, e aí pronto, né, surgiu um monte de outras coisas aí. Então, até foi por isso que aí né, como eu contei para vocês antes, né, a minha conclusão de curso de graduação, eu trabalhei com arte, né, arte e psicose também, né, era esse desejo também de trazer a arte dentro do espaço da psicologia, enfim. E aí eu fiz uma especialização em arte-terapia, fui entender o que era isso, né? Nunca tinha ouvido falar. Na graduação eu não tinha ouvido falar. Foi assim uma coisa que eu fui pesquisando. Aí eu soube que ia ter um congresso, aí eu fui lá, o congresso era na praia, então eu fiquei mais animada para ir. E durante a graduação ainda, né? E foi assim bastante interessante. Eu resolvi fazer especialização posterior a isso. E abriu muitas portas para mim também, essa especialização em arte-terapia, né? Inclusive nesse trabalho com o público infanto-juvenil, né? Que foi o meu primeiro emprego, assim, minha primeira contratação. Então, você já falou a pergunta que eu ia fazer sobre a arte-terapia. Era uma das nossas curiosidades. Mas tem uma outra curiosidade aqui, uma outra pergunta, é sobre o seu trabalho no fórum. Como que foi para você a sua experiência lá? Então, no fórum, eu ainda estou atuando, né, no fórum, assim. Existe um programa de saúde do trabalhador, eu não sei se ele é a nível federal ou ele é estadual, né, não sei dizer, mas no estado de fato existe, né, aqui no Mato Grosso, que se chama Programa Bem Viver. E eles contratam profissionais assim da área da saúde. Eu já vi a fisioterapia, psicologia, e eu já vi também, acho que em Rondonópolis tem enfermeiro também, se eu não me engano. São profissionais da área da saúde, para cuidar da saúde dos servidores, né, do fórum mesmo. E esse processo ele é um processo seletivo, né? Então abre-se um edital e você tem que cumprir lá os quesitos do edital, né? E eles fazem uma análise de pontuação. Então, eles têm pontuação para especialização, para tempo de experiência de trabalho. E aí foi nesse tempo que era no tempo que eu tinha terminado a residência e eu estava ingressando no mestrado. E aí eu me credenciei, né, nesse seletivo e passei, né, e fui atuar. E nesse espaço, como eu tinha acabado de sair da residência, olha como é interessante, né, a bagagem que a gente vai criando, né? Eu tinha acabado de sair da residência de um trabalho multiprofissional, muito intenso e muito voltado a coletivo. Eu entrei no fórum atuando de um jeito que eles não conheciam, assim. E então foi bastante interessante, assim, eu fui muito bem recebida, sabe, pelos profissionais de lá, porque antes a profissional que desenvolveu o trabalho anteriormente, ela tinha muito o lugar da clínica, então o pessoal não conhecia ela, né, era só quem busca o psicólogo marcava uma sessão, e aí só essas pessoas que conheciam. E como eu já cheguei desse espaço, né, da saúde coletiva, eu cheguei fazendo roda de conversa, né, falando o que era saúde mental, e aí colocava lá, abria. É bem interessante, né, porque daí não tem espaço de reunião, aí então pegava lá o espaço do tribunal mesmo, que tem tribunal do júri lá, então vamos fazer lá uma roda de conversa, mudava toda a sala, girava tudo, colocava o data show, e vamos falar sobre o que é saúde mental, né, e eles participavam, assim, né, é interessante que eles participavam. E saúde do homem, dia da mulher, todos esses temas, assim, vamos discutir gênero, masculinidade tóxica. Então, uma proposta de psicologia diferente, né, assim, não só a clínica, e sempre a clínica em paralelo, né, as pessoas sempre puderam me procurar, né, quem quisesse fazer acompanhamento, porque dentro desse programa a gente atende os servidores e os familiares, né.
Então o programa foi se desenvolvendo assim. E atualmente, quando chegou a pandemia, até as rodas de conversas, né, os aniversariantes do mês, que a gente faz a confraternização, tudo tinha ficado para o online, né? E agora, como eu estou nesse processo transitório, né, eu continuo no online. Então, eu continuo oferecendo suporte, né? Às vezes a gente abre roda de conversa online, produzo alguns materiais como cartilhas, né, e-book, e mando no grupo dos servidores, mando no e-mail, os aniversariantes do mês, faço assim, trago essas pontuações, faço um textinho, né? Estimulando mesmo o lugar de vínculos afetivos dentro do espaço de trabalho e faço os atendimentos individuais, né? Agora nesse formato do online. E o credenciamento ele tem um tempo, né? A gente se credencia, geralmente são 2 anos e pode ser renovado mais 2. É por isso que vocês viram o meu currículo lá, né? Que tem uma data de início e tá lá 2022, né? Porque meu contrato vai até esse ano ainda. Gabriela, para a gente já indo aqui pro rumo pro final, mais uma perguntinha. Eu gostaria de pegar um gancho ainda sobre o mestrado, incutir com o mestrado, gente. Existe o checklist, né, de tudo que a gente precisa ter realmente para conseguir entrar no mestrado, né? E um dos checklists eu acho que mais que me apavora no momento, né? Eu acho que, não sei se é porque eu estou dentro da universidade, então acho que as publicações elas não me apavoram tanto assim, porque o professor sempre pega no nosso pé, é sobre você ter outra língua, né? Como que foi esse processo para você? Você já tinha outra língua? Como que foi? Na verdade, assim, eu vou voltar um pouco aqui na minha fala, porque já teve outros estudantes que me procuraram. E acho importante também desmistificar um pouco a coisa do mestrado, né? Porque não precisa ter publicação para participar do seletivo de mestrado. Você precisa ter um projeto de pesquisa, né? Então, precisa saber construir um projeto de pesquisa, né? Introdução, objetivo, justificativa e tal. Uma pesquisa que seja de interesse de algum dos professores que estão lá, que trabalham naquele programa, né? De pesquisa. Você vai precisar de algumas documentações, mas documentações, né, gerais, assim, comum. E você precisa ter a língua estrangeira, uma prova, né? Tem que fazer a prova de proficiência em uma segunda língua, né? E no doutorado em 2 línguas. No mestrado é uma. Eu estudava inglês já, né? Assim, então eu fiz a minha prova de proficiência na língua inglesa. A prova de proficiência, cada universidade ela faz de um jeito, né, assim, então precisa pesquisar um pouco, mas em geral a prova de proficiência você recebe um artigo na língua que você escolheu, você pode optar, né, vai depender do programa que você vai fazer para ver quais são as opções de língua estrangeira. E você recebe um artigo, um texto, na língua que você escolheu, né? E depois vai ter algumas perguntas para você responder em relação àquele texto, né? Como interpretação de texto mesmo. E na prova que eu fiz, eu podia responder em português. Então, o texto era em inglês e as perguntas eu podia responder em português. Então, o objetivo da avaliação é se você tem a leitura, né, do inglês. E não se você é fluente, não se você fala inglês, porque é uma área acadêmica. E aí, se a minha pesquisa, por que isso, né? Porque se eu estou desenvolvendo uma pesquisa de cunho, né, de interesse nacional, eu vou precisar entender disso também fora do meu contexto, né? Vou precisar olhar para isso de uma forma global. E aí, talvez, se tiver estudos que não sejam brasileiros, né, português, eu preciso conseguir acessar esses estudos. Esse é o objetivo, né, da gente fazer essa prova, assim. Mas hoje em dia também a gente sabe que a gente consegue tradução, né? Assim, é difícil textos que a gente não consegue tradução, né? No mestrado mesmo eu estudei bastante autores estrangeiros também, né? Mas consegui assim, ter tradução, né? Os livros que eu estudei, eu consegui ler em português, assim. Eu me lembro mais na graduação de psicologia, de tendo mais acesso a conteúdo estrangeiro do que no mestrado em si,
sabe? Acho que também o mestrado que eu fiz foi muito decolonial, assim, né? Muito voltado a gente estudar sobre as coisas daqui, né? E autores não europeus, e então talvez também tenha um pouco isso envolvido. Bacana. Eu acho que agora acho que eu fiquei um pouquinho até mais calma. Vale a pena tentar sim, Mayara. Eu tenho muita vontade, inclusive, sempre. Eu não sei o que acontece, eu não me vejo no momento na clínica, né? Eu me vejo, eu acho que mais na docência do que aí no lugar da clínica, realmente. Eu sei que existem outras áreas, né? Então eu tô meio que indecisa ainda quanto a isso. Mas eu vou tentar sim, pode deixar. Que bom. Às vezes a gente cria uma coisa como se fosse impossível, e não é, não. Tem que estudar, né? Tem lá no edital os temas, os livros que tem que ler, né? Tem que ler para poder passar na primeira fase, né? Só na segunda fase que você vai, falando ali da UFMT, né? Falando do mestrado da UFMT, tanto Rondonópolis como Cuiabá é assim. Então você entrega toda a documentação, depois você faz a prova. Aí se você passa na primeira fase, você vai para a segunda, que daí vão olhar para o seu projeto, vão te entrevistar. A prova de proficiência, você pode entregar a prova até no primeiro ano do mestrado. Se você não fez a prova antes de entrar, mas aí você precisa passar, né? Não exige a possibilidade de não passar. Tem que passar para conseguir concluir com o título, né? Então, você pode fazer ainda, logo que você ingressa, você pode ainda fazer a prova. Gabriela, muito obrigada. Chegamos ao fim, mas assim, né, tínhamos mais muitas e muitas perguntas. Acho que vamos ter que fazer outro podcast com outros temas para a gente conseguir elaborar e conhecer um pouco mais, né? O tema da juventude, o trabalho que você faz com as mulheres, tanto trabalho muito lindo que você faz, né? Quem sabe na próxima a gente a convida de novo para dar continuidade a esse tema. Só tenho a agradecer pela disponibilidade. Vocês querem falar uma palavra? Eu quero falar sim. É verdade, Fran. Com a Gabriela a gente vai ter que marcar outro podcast, viu? Porque é muita coisa. E eu quero encerrar aqui a minha fala. Primeiro eu quero agradecer, né, a Gabriela pela oportunidade da gente estar escutando ela, né? Ela ter aceitado esse convite para participar conosco. E eu estava aqui tomando água no meu copo e eu olhei e vi uma frase de Carl Rogers, e aí eu falei, vou encerrar com essa frase, que diz assim: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. Carl Rogers. Então, assim, vem bem no que a gente está dizendo, né? A questão dos sonhos, e que a gente possa olhar para dentro, né? E acordar, né? E a gente tem como eu disse, um livro, uma história para contar, e eu creio que cada uma de nós vamos contar a nossa história. Se conectar com a nossa essência, né? Sim. De fora de dentro. Eu também gostaria de agradecer por estar aqui, é meu primeiro podcast, né? Muito obrigada, meninos, inclusive pelo convite. Foi maravilhoso estar aqui com vocês, conhecer o seu currículo também, conhecer um pouquinho de você. Gabriela, também foi muito bom. Eu tive, no semestre passado, curso sobre infância, juventude e contemporaneidade, foi maravilhoso. Inclusive, estou tentando conversar com a professora Raquel para ver se eu consigo começar um projeto com ela. Então, assim, é muito lindo realmente o seu trabalho. E espero que a gente tenha outra oportunidade para a gente te sugar um pouquinho mais. Obrigada, Mayara. Obrigada, Cláudia. Obrigada, Franciele. Obrigada pelo convite, pelo tempo, né, por esse momento assim de crescimento mesmo para nós, né? Antes a Mayara dizia ali, né, porque eu não estou me vendo na clínica, me vejo mais nesse espaço acadêmico, né? É um espaço que eu gosto muito, né? Eu gosto muito de partilhar, acho que a gente cresce nesses momentos também, né? Porque querendo ou não, quando a gente vai falar da nossa história, né?
a gente revisita, né, o nosso caminho, assim, vai olhando e parece que faz essa junção desse despertar ali que a Cláudia trouxe, né, citando Carl Rogers, assim, né, de olhar para dentro, né, então agradeço também essa oportunidade de estar aqui com vocês, espero mesmo acrescentar, assim, agregar algo no caminho dos futuros colegas de profissão, né, que vão acessar esse conteúdo. Então tá bem, deixo meu abraço para vocês, né, as meninas que estão aqui presentes e o pessoal que vai escutar também. E esse foi o nosso podcast Flopsi. Agradecemos a nossa convidada de hoje, a psicóloga Gabriela Neves, e ao presidente da Associação de Psicologia do Estado de Mato Grosso, Otávio Caldas, por este projeto. E a todos que nos ouvem, até a próxima, pessoal!